Uma coisa muito importante no desenvolvimento de um projeto é você ter um diário de bordo. Hoje eu quero compartilhar com vocês o meu diário de bordo no desenvolvimento do meu jogo, o meu devlog. Para que serve um diário de bordo? Ele serve para muitas coisas, principalmente para você acompanhar o desenvolvimento do seu projeto, como que ele está avançando, os problemas que você teve, como você solucionou. Serve meio que para você se orientar como foi a sua jornada. Isso era muito usado antigamente em navegações ou em faróis para reportar o dia a dia de como foi o trabalho naquele dia. Então é por isso que eu quero também compartilhar com vocês. Bom, esse vídeo eu vou falar um pouquinho de como foi a minha jornada desde que eu me interessei em querer fazer jogos até esse momento que eu tô começando a construir meu primeiro jogo profissionalmente. Mas antes de começar, peço para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho para acompanhar essa jornada. Que esse canal fala sobre Rust, sobre Dev Engine, sobre produtividade para programadores e como estudar e outras coisas mais. Bom, para começar, eu vou falar que eu comecei a me interessar por fazer jogos com 7 anos. Falar, nossa, vai ser um negócio, vai começar desde os primórdios? Não, tranquilo, porque eu vou fazer vários time skips, mas só para ilustrar como foi a minha vontade de fazer jogos. Você está no arquivo confidencial. Então, com 7 anos, eu comecei a bolar jogos usando peças de monta-monta, né? Eu não tive uma infância rica, eu não tive Lego, mas eu tive aquelas pecinhas de montar que eram mais baratinhas. Com essas peças, eu fazia alguns jogos, falava como que funcionavam as regras, eu usava minha mãe e meu pai, às vezes, para ser o jogador, então eu falava como funcionava, o que tinha que fazer e como que era o jogo. Claro, eu era uma criança, então não tinha nada elaborado, eram coisas muito mais lúdicas, assim. Two men enter. One man leaves. Mas eu sempre tive vontade de criar alguma coisa eletrônica. Acontece que, diferente de hoje em dia, quando eu tinha 7 anos eu não tive acesso a computador e eu fui ter videogame com 8 anos, vendo o meu pai, eu acho. E o meu irmão também tinha vontade de ter um videogame, acho que juntando a vontade, meu irmão e meu pai se fizeram uma forcinha ali e compraram um videogame. Na época era um Turbo Game da CCE, que é um Famiclone, né? Um dos famigerados Famiclones. Turbo Game CCE. Vencer é problema seu. Tanto para eu e meu irmão conseguirmos jogar, mas também talvez para passar um pouco essa minha vontade. E realmente passou. Tendo um videogame, eu acabava focando mais no videogame em si, não em criar meus jogos naquele momento. Bom, depois a gente passa a dar um pulo rápido. Com 12 anos foi quando eu ganhei meu primeiro computador. Meu irmão, na verdade, ele já trabalhava, ele tinha um colega que queria se livrar de um computador, e até aquele momento eu só tive acesso a um 286 de um amigo meu, que o pai dele era dono de uma imobiliária, ainda é, né, dono de uma imobiliária na cidade que eu vivia, e eles tinham um computador lá. E aí ele mostrava o que o computador fazia, como a impressora. Eu achava super legal. Só que eu não tinha porque não tinha condição. E aí meu irmão, por ele já trabalhar, ele conseguiu juntar um dinheiro e comprar de segunda mão desse colega dele que tava se livrando. Aí não era um 286, era um 486. Era um IBM Aptiva, pra quem conhece. E ele já era o cara era um cara que também era meio hacker, assim. Ele já tinha feito overclocking, já tinha expandido a memória do 486, colocado um kit multimídia melhor. Então já tava um computadorzinho mais parrudo, mas assim, ainda era muito inferior pros computadores da época. Acho que o computador top da época era o... Não era top, né? Mas o computador top da época era o Pentium 233 MMX, e eu tinha um 486, 100 MHz, e não era MMX, obviamente. E era engraçado, porque esse computador tinha um botão turbo, que pro 486 original precisava, mas como eu já tinha feito overclock, não tinha mais essa necessidade. Foi ali que eu comecei a ver, por exemplo, entrar no... primeiro, obviamente, como todo mundo que ganha um computador, eu queria só jogar. Então, tinha os joguinhos lá, o cara instalou uns 20 jogos da época ali, e eu ficava jogando. Aí, depois teve um tempo que um amigo do meu irmão foi lá mexer, ele acabou excluindo todos os jogos. Aí, eu ficava mexendo no computador, porque não tinha jogo, eu começava a fuçar as coisas. Aí, eu conheci o Basic e comecei a tentar aprender o Basic sozinho. Obviamente, não tinha livro, não tinha nada, então eu não conseguia avançar muito, mas eu ia ver nos códigos como funcionava, entrava no editor, tentava fazer alguma coisa, mas não evoluiu muito. Aí eu posso pular para os 15 anos que, assim, eu ainda tinha vontade de criar um jogo e eu tinha começado a jogar RPG de mesa. E eu queria fazer o meu próprio RPG, ser o meu próprio mestre e fazer um jogo, só que num jogo eletrônico. E aí eu conheci o RPG Maker, que vendia em revistas na época, né? Acho que vende até hoje, mas tinha as revistas lá do RPG Maker. E eu comecei a mexer com o RPG Maker também, criar cenários, criar personagens,
Eu tive muita dificuldade na época porque eu ainda não sabia programar, não tinha internet, e o RPG Maker usava Ruby, que era uma linguagem que é muito legal, mas na época eu não conhecia, eu não sabia nenhuma linguagem de programação, então meio que eu tinha muita dificuldade de fazer alguma coisa lá. Eu acabei desistindo, porque eu vi que era muito trabalhoso também. Eu não ia conseguir fazer um jogo que eu queria, digamos assim, com o pouco que o RPG Maker dava na época. E eu jogava os joguinhos de RPG Maker da revista, eu achava interessante, mas eu achava que eu não tinha capacidade de fazer. E eu queria fazer um curso de desenvolvimento. Aí na época tinha um curso que era técnico em informática, e tinha programação, só que era em Delphi. Aí eu entrei no curso e tal, e segui minha carreira. Passou muito tempo, né? Eu entrei na faculdade, aí teve na faculdade um curso extracurricular que era desenvolvimento de jogos com a plataforma XNA. E aí eu fiquei muito empolgado, porque eu sempre quis fazer um jogo. Então fui lá, entrei no curso para fazer uma coisa, né, que eu nunca falei muito aqui no canal, mas na minha época de faculdade foi muito difícil para mim, porque eu morava numa cidade, que é a cidade de Mairinque, e estudava em Sorocaba, que é perto, mas não tem um ônibus direto pra faculdade, tinha que pegar van, e teve momentos que eu fiquei desempregado, e a faculdade era paga, e às vezes eu ia de manhã para fazer esses cursos, porque eu queria muito aprender jogo e talvez entrar na indústria de jogos. Então eu quis aprender aquela plataforma de todo jeito. Só que aí esbarrava com outro problema, que na época eu tinha um pouco de dificuldade com cálculo. Se você nunca fez um jogo, você tem que entender conceitos de aceleração, física básica, progressão aritmética, algumas coisas. Você vai usar isso dentro do seu jogo. Naquele momento, a plataforma XNA era escrita em C#. E era o que eu estava aprendendo, só que eu tinha muita dificuldade. Na época da faculdade, eu tive muita dificuldade de aprender C# e Java. E mais ou menos C. Então eu comecei a estudar, mas aí eu comecei a ficar um pouco desanimado, porque para fazer um Arkanoid, que é um jogo simples, eu tinha muita dificuldade de fazer. E eu não sabia ainda direito como funcionava o linter, aí eu tinha algumas dificuldades. Fiz o curso e coloquei no meu currículo na sorte de talvez alguma empresa de jogos me chamar para trabalhar. Bom, isso acabou não acontecendo, então eu segui minha carreira como desenvolvedor web. Aí, em 2019, eu já estava com muito mais experiência, já tinha conhecimento de programação bem legal já sabia programar em Java, em Python, em VBNet e outras, PHP e outras linguagens, então eu decidi voltar a tentar construir um jogo. Um pouco foi. Eu acabei conhecendo o curso do Rafael Dias, que na época chamava Academia de Produção de Jogos, e eu tinha um dinheiro sobrando na época, que eu tinha feito não sobrando, né, mas eu tinha um dinheiro na época de um freela que eu fiz, que deu um dinheiro legal, e eu decidi arriscar. A minha esposa estava grávida, aí eu pensei, talvez eu consiga fazer um jogo em 2 semanas, 1 mês, 2 meses, que era o que ele prometia no curso. Vou pra frente, né, faço um jogo antes do meu filho nascer e mato essa vontade que eu sempre tive. Aí fora isso também, eu comprei alguns cursos na Udemy sobre Unity, que era a plataforma mais acessível para mim naquele momento, porque ela rodava no Linux, e não era C++, que eu tinha um pouco de trauma de C++, da época ainda da faculdade. Aí eu falei, vou fazer com C#, que por mais que eu tinha visto dificuldade na faculdade, eu aprendi mais ou menos a desenvolver. Aí fui fazendo o curso, aí meu filho acabou nascendo, eu continuei, só que daí veio a paternidade, digamos assim, de ficar mais presente com meu filho, cuidar dele, da minha esposa, e trabalhando muito. Então eu acabei deixando um pouco de lado essa vontade, porque eu falei, eu tinha que focar em conseguir trabalhar mais para conseguir subir na minha carreira, para conseguir, né, manter a minha família bem. Aí essa época entre 2020 e 2021 ela foi meio conturbada, porque eu trabalhava muito, porque veio daí a vontade, eu e minha esposa já tínhamos vontade de se mudar de país. Aí apareceu para ela uma oportunidade de começar a estudar alemão para vir para a Alemanha como enfermeira. Aí comecei a trabalhar mais para que ela pudesse parar de trabalhar e se focar em estudar. E eu trabalhando para manter a casa, as coisas rodando. São Paulo é uma cidade muito cara, a gente morava em São Paulo naquela época. Então eu trabalhava bastante, fazia muito freela, então basicamente ficava 12, 14 horas às vezes trabalhando para conseguir ir juntando dinheiro para a gente ir. Nesse momento eu acabei até saindo da empresa que eu tava para ir para sempre buscando um trabalho que pudesse me pagar mais para mim conseguir juntar dinheiro suficiente para conseguir comprar passagem, porque a empresa não fornecia passagem, tanto a minha quanto do meu filho e da minha esposa, o calção aqui do aluguel da casa que eu moro hoje. Então todos esses custos eu precisava juntar e eu não tinha esse dinheiro na época. Eu trabalhava bastante para conseguir juntar esse dinheiro. E foi um período bem conturbado, muito estresse, porque
Eu troquei 3 vezes de empresa, sempre buscando alguma coisa para ver se dava certo e não dava tão certo assim. E até estabilizar ali em 2022. Aí nessa época, entre 2021 e 2022, ainda consegui trabalhar numa empresa que tinha um jogo de fantasy game, que hoje é essa febre de bets, né? Mas era uma das empresas que estava ali meio que trabalhando com fantasy game, de futebol, mas ainda timidamente trabalhando com apostas e por isso que foi uma das empresas que me motivou a trabalhar, porque eu podia trabalhar com jogos. Acabou não dando certo, foi um momento muito estressante da minha vida, mas foi um momento também de bastante aprendizado, fiz muitos amigos e deu pra ver mais ou menos como funciona essa indústria de bets. E também nessa época eu acabei lendo o livro Ultra Aprendizado, que eu já falei em outros vídeos, vou deixar um dos vídeos aqui, que fala sobre como aprender de forma mais rápida, de usar a Contability para conseguir alcançar seus objetivos. E nesse livro tem uma história do criador do Stardew Valley, que fala, né, o que ele fez, como foi a progressão dele para fazer o jogo, né, que ele até hoje tá fazendo updates pro jogo. É um caso que eu quero trazer pro canal mais à frente, de alguns desenvolvedores que fizeram o jogo e tiveram sucesso. Mas, claro, na minha visão ainda não fazia sentido fazer o que ele fez, de ficar anos trabalhando num jogo para depois conseguir vender, porque eu tenho uma família para cuidar, eu tenho que ajudar também nas despesas da família, então não dá para ficar simplesmente só trabalhando num jogo. E também, se eu quero voltar pro Brasil, eu preciso trabalhar para comprar dinheiro para poder visitar minha família. Mas mesmo assim, esse exemplo do Stardew Valley me motivava, porque eu via que teve algumas dificuldades, né, o criador, muitas dificuldades para criar o jogo, e ele foi trabalhando e ele conseguiu alcançar o objetivo. E eu tinha essa vontade, eu queria fazer, mas não tinha ainda muitos meios. Aí em 2022 eu entrei no outro trabalho que era um pouco mais tranquilo, assim, a via de regra o trabalho no sentido de produção, desenvolvimento. Eu tava muito fechado com o meu tempo de trabalho, também trabalhava só 8 horas por dia. Foi nessa época que minha esposa acabou já vindo pra Alemanha, que ela veio antes de mim. Peguei durante a noite e comecei a aprender Godot, eu via que era uma framework open source. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao open source e eu queria uma ferramenta que fosse feita pela comunidade, porque assim, tanto eu poderia ajudar a comunidade, quanto eu não teria nenhum problema de questão de pagar royalties para a desenvolvedora da framework. Por exemplo, a Unity, né, teve recentemente todo aquele problema. Não digo que não precisaria, porque um dos meus objetivos, por exemplo, fazendo alguns jogos de sucesso, independente se vai ser no Godot ou na Bev, eu quero pegar parte do meu lucro e repassar para a empresa, para a comunidade que fez o jogo, né, para eles poderem continuar desenvolvendo melhor a engine. Então, não sou totalmente contra você dar parte do seu dinheiro para a engine, mas toda essa questão de que contaminar o jogo por instalação, como foi a questão de lá, foi meio estranha. E se isso acontecer em outra engine no futuro, é meio complicado, né? De você ser obrigado a pagar, às vezes você não tem tanta possibilidade de dar o dinheiro que eles estão pedindo, e você tem que dar e você não consegue fazer o seu próximo jogo, por exemplo. Mas sim, em toda a minha carreira eu sempre tentei ajudar financeiramente os projetos que eu uso, por exemplo, o Nelvin, o Tmux, eu usei muita Gnome, eu já contribuí pro Elementary OS, entre outros projetos. Então sempre que eu tenho possibilidade, nem que seja $5, eu tento doar pro projeto, porque eles estão me dando uma ferramenta muito legal para trabalhar e eles precisam de ajuda. Se eu não consigo muitas vezes dar ajuda de força de trabalho, eu consigo dar ajuda financeira para eles conseguirem fazer seus projetos. Então, eu comecei aí realmente a fazer a produção do meu jogo. Eu comecei a fazer pesquisa de mercado, analisar os possíveis jogos que eu podia fazer, comecei a pensar em mecânicas, pensar na jogabilidade e comecei a construir uma ideia de jogo. E fui até o protótipo. Eu acabei não avançando em 2022 nessa parte, porque eu acabei entrando em depressão. Bom, minha esposa estava a 10 mil quilômetros de distância de mim, e isso acabou pesando muito em mim. Precisei fazer muita terapia na época, eu tinha parado, eu voltei a fazer terapia porque eu fiquei muito mal com essa situação, né? Eu tava cuidando do meu filho no Brasil e minha esposa trabalhando na Alemanha para trazer a gente para cá. Então, depois disso, acabamos vindo, né, em 2023 para cá, para a Alemanha. Eu continuei trabalhando ainda para o Brasil e fui até o fim do ano passado, onde acabei sendo desligado da empresa. Também estava passando por um momento difícil, eu estava com burnout, estava tendo muitos problemas aqui, né? O primeiro ano de todo o país, toda vez que você muda para um país novo, o primeiro ano tende a ser complicado. E foi um ano bem complicado pra gente, o ano passado. Eu não vou abrir muito o que aconteceu, mas aconteceu muitas coisas aqui, acabou gerando muitos estresse. Não necessariamente por causa do trabalho, mas eu acabei não conseguindo trabalhar tão bem, porque
os problemas que vinham acontecendo estavam me afetando muito. E acabou que a empresa entendeu que não era interessante e me desligaram. E aí começou a minha próxima jornada, que é a jornada que eu estou aqui, porque eu fui desligado, então já tinha, digamos, alcançado o meu objetivo, que era vir morar aqui. Ainda com meu filho não tem escola no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele não tá indo pra escola, porque o processo é bem complicado. Eu tô esperando, então eu tô cuidando dele, enquanto eu faço os vídeos à noite. E também estou trabalhando no projeto. Aí eu decidi, no final do ano passado, eu começar um curso de Rust. Você vê aqui na descrição. E esse curso era uma ideia de fazer um curso aberto para a comunidade em texto e o curso em vídeo para me ajudar a me manter enquanto eu faço minha jornada para fazer meu primeiro jogo. Então, eu ainda estou produzindo o curso, porque como meus tempos são limitados, eu preciso continuar cuidando do meu filho, fazendo outras coisas. Eu faço alguns freelas ainda em Python, né? Para quem conhece, eu tenho um projeto que é o Fast E-Commerce, que é um e-commerce open source, feito em Python. Eu estou trabalhando nesse projeto, então esse projeto me rende algum dinheiro, que me ajuda a, digamos, trabalhar. Eu trabalho part-time nesse projeto, cuido do meu filho. E quando tem um tempo, eu trabalho no projeto do jogo. Então, E eu sabia que essa era uma coisa que ia acontecer. Então, como que eu fiz para viabilizar o meu jogo? Como eu estava trabalhando com Rust, trabalhar com a Bev Engine, por mais que seja uma engine ainda não em versão final, não tem uma versão 1.0 estável, eu comecei a trabalhar com ela, por isso que eu tenho tutorial aqui, por exemplo, que eu peguei do livro da Naomi, que eu também vou deixar aqui na descrição, que é uma pessoa super engajada na comunidade Rust e na Bev Engine, e fez um livro em português explicando o projeto do Snake que eu tô fazendo aqui. Eu aproveitei para atualizar, porque a versão dela era um pouco mais antiga que a versão mais recente, obviamente. E aí eu atualizei a versão. O tutorial me serve tanto para ensinar vocês, né, a engine, quanto também para treinar a Bev para fazer meu jogo. Então, parte do meu esforço do canal é conseguir usar o canal para aprender coisas que eu vou aplicar no meu jogo. Esse vídeo, por exemplo, é uma forma de eu fazer o devlog de como anda o desenvolvimento do jogo. Provavelmente eu vou reiniciar toda a estruturação do jogo e passar em vídeo aqui para vocês, mas eu tô desde 2019 publicando lá nos canais do Rafael Dias, lá dos grupos fechados, de como tá o andamento do meu jogo. Claro que teve muitos hiatos, muitos problemas, mas agora tá caminhando um pouquinho melhor, assim, mesmo que seja muito devagar, a gente tá trabalhando. E como já me disseram lá, o caminho de desenvolvimento de jogos não é uma coisa de 100 metros, mas sim uma maratona. Então eu queria mostrar para você como foi toda a minha jornada, da minha vontade de fazer jogos, até começar a construir algumas coisas, dificuldades, principalmente com linguagem que eu tive no começo, e outras dificuldades da vida, até chegar nesse ponto que eu estou hoje. E se você gosta, né, do meu trabalho e você quer aprender Rust, não deixe de pensar em adquirir o curso, você vai estar me ajudando a desenvolver meu jogo também e me manter aqui, né? E também agora eu tenho tanto a consultoria, se você tem uma empresa e precisa, também tem as mentorias, que é para quem trabalha tá começando na carreira ou tá se sentindo estagnado, eu posso te ajudar a melhorar aí suas skills ou te dar um caminho ali para você continuar se desenvolvendo. E se você ainda não acompanhou a minha série da Bev Engine, eu vou deixar aqui a playlist para você dar uma olhada no como funciona a Bev Engine, é muito interessante. E é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero nos próximos meses aí ir trazendo devlogs do desenvolvimento do meu jogo, para vocês virem acompanhando a minha jornada, dificuldades e vitórias dentro do desenvolvimento de jogos. Então é isso, gente. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!